Lembra a todos para visitarem os expositores e conhecerem o que eles têm para mostrar para vocês, que são muitas novidades. Iniciamos a nossa primeira constelação e para isso eu convido ele que fez CrossFit, o nosso amigo Mark, para apresentar esse momento. Estou novamente aqui para abrir com vocês as nossas constelações, formadas por nossas estrelas, que trazem para este evento a pluralidade, a conexão e a diversidade de ideias. Cada um de vocês é uma estrela desta grande constelação Abimapro. Como o saber é o início de tudo, a nossa primeira constelação tem a informação como base de conhecimento. Traremos agora para o palco grandes empresas que nos mostram a importância das pesquisas de mercado para decisões mais assertivas no desenvolvimento e crescimento dos projetos de marca própria. É com você, Cristine Pereira. Seja bem-vinda, Cristine Pereira. Bom dia a todos. Me ajuda aqui. Bom dia a todos. É um prazer aqui conduzir essa constelação com vocês. E sendo assim, com a curadora Cristine Pereira, convido o senhor Pietro Bastos, da Nielsen IQ. Senhora Giovana Leonato, da IQ Via. IQVIA. E o senhor Aderson Júnior, do grupo MI7. Sejam bem-vindos ao palco. Então, o palco é seu, Cristine. Ótimo. Então, aqui a gente vai passar por uma jornada no canal alimentar, com a abertura com Pietro da Nielsen, tá? Que a gente vai ver tudo que está sendo feito com marcas próprias, a evolução no canal alimentar. Depois a gente vai passar com a Giovana da Equívia, que vai mostrar todos os potenciais e as oportunidades no canal farmacosmético. E depois a gente vai ter uma inovação, pela primeira vez que a gente vai ver o ambiente, a plataforma web. Né? Então, a gente já vai começar a falar de marca própria, com indicadores do ambiente web, que vai ser com o Júnior. Então, vamos começar aqui o nosso painel, a nossa jornada com Pietro da Nielsen. Bom dia a todos, bom dia. Bom, primeiro, obrigado, Cris, pela apresentação. Obrigado ao time da Abimapro pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Nielsen IQ, né? E vamos falar um pouquinho de insights, para entender como está a performance da marca própria, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E entender quais são as oportunidades. É um momento de muitas oportunidades, principalmente aqui no Brasil. Vamos lá. Globalmente, a marca própria ela atingiu um patamar de 22,8% de participação de mercado, né? Uma estabilidade muito boa, uma confiança na marca própria no mundo, mas um dos principais indicadores é que 53% dos consumidores globais, eles estão dispostos a comprar marca própria. Eles estão mais propensos à compra da marca própria. Ou seja, a intenção de compra da marca própria, ela atinge hoje mais da metade dos consumidores no mundo, né? E isso é um avanço, um ponto muito importante. Nós sabemos que a Europa ela é um benchmark para a gente, né? A dona Neide falou aqui agora há pouco, né? Nós temos ali a marca própria muito bem consolidada, já batendo 36%, quase 37% de participação de mercado da marca própria lá na Europa. Porém, tem uma evolução muito boa na América do Norte, chegando ali com 18%, na África, no Oriente Médio, com 11%. E aqui na América Latina, ainda temos uma oportunidade de desenvolvimento. Nós crescemos, temos um crescimento forte, que eu vou falar a seguir, porém, ainda temos uma participação da marca própria de apenas 3% no mercado, 3,3%. Então, existe aqui uma grande oportunidade na América Latina, né? Quando a gente vê o crescimento da marca própria ao longo dos anos, e quando a gente compara ano versus ano, esse ano versus ano passado, temos ali na África, Oriente Médio, um crescimento em valor muito alto, aí puxado também pela inflação daqueles países, né, de 31%, mas aqui na América Latina,
Latina, nós temos um crescimento de 11%. Né? Então, 11,5% na América Latina de crescimento, um crescimento é a segunda maior região em crescimento, né? Que está bem acima da média global. Bem acima dos 3,7% que nós vemos aí globalmente, né? E esse crescimento de 3,7%, ele é sustentado mais baixo, principalmente pelo baixo crescimento da Europa, em 2,6%, porque já tem uma consolidação, uma maturidade maior na Europa, né? Então, a Europa acaba puxando esse número global um pouco para baixo nesse sentido. Mas, na Europa, né, estão os principais países, né, consolidados já com a marca própria, os países mais maduros. Nós temos ali Holanda, Suíça, Reino Unido, Espanha, com patamares bem acima de 40%. Né? Na Holanda e na Suíça, passando de 50% de participação da marca própria. Só que quando nós olhamos para esses países, que a marca própria já representa mais do que 1% do mercado, nós temos já 4 países na América do Sul que se destacam, né? Colômbia, com 18% de participação na marca própria, né? Costa Rica, Argentina, Peru, já chegando ali a 2% no Peru, 4% na Argentina. Então, é um desenvolvimento bem interessante aqui na América Latina, mas o que mostra oportunidade ainda na América Latina. Né? E quando nós olhamos para esses países mais consolidados na Europa, né, temos ali o exemplo de Espanha, França, Alemanha, que o que impulsiona esse crescimento é a marca própria entre os jovens. Né? Os jovens, quando a gente olha os millennials, a geração Z, eles estão muito propensos a testarem os produtos, muito propensos a olhar para a marca própria de uma forma que as pessoas com uma idade mais avançada não olhavam dessa forma. Né? O que é muito positivo. Nós temos aqui 60% dos consumidores globais confiam, né? Pretendem usar a marca própria e confiam na marca própria. Mas entre os milênios, a gente fala de 62%. Quando nós olhamos na Espanha, que era o 4º país daquele gráfico anterior, que está acima de 40%, ali está em 47% a participação da marca própria, entre os jovens abaixo de 34 anos, né, a gente já representa 55% a participação da marca própria. Então, vejam que a gente precisa pensar na comunicação para essa geração que está chegando no consumo, né? Os millennials, a geração Z, e como comunicar a marca própria para essa geração. Okay? Porque eles impulsionam o crescimento. Isso globalmente, e vemos um impacto muito forte na Europa. Né? Bom, porém, ainda há oportunidades em algumas categorias. Nem todas as categorias estão nesse patamar. Né? Tem algumas categorias, globalmente, que nós vemos aqui. Tabaco tem apenas 5,9% de participação de mercado da marca própria. Quando olhamos cuidado pessoal, que é uma categoria relevante, 13,1% só de participação da marca própria. Então, nós temos categorias que têm oportunidade de crescimento. Tem categorias que ainda não estão tão desenvolvidas, como, por exemplo, a comida perecível, que nós temos um maior número de fornecedores de marca própria, maior número de participação de mercado. Né? E podemos ver que algumas categorias estão com grande avanço. A própria categoria de tabaco, que ela é a menor em participação, né, 5,9%, ela tem um crescimento de 5,4% no último ano globalmente, acima da média. Temos a categoria de comida não perecível, 4,3%, que aí também é uma categoria com muitas oportunidades de desenvolvimento. Então, temos aqui algumas categorias relevantes onde a gente pode olhar para esse número e pensar como que eu posso diversificar o meu mix dentro da marca própria. A disponibilidade de produtos é muito importante. Né? A gente precisa ter a disponibilidade dentro das categorias, tem que ter a diversificação dos produtos, olhando para a marca própria. Ok? Bom, e aí, quando pensamos, e qual é a percepção? Né? Qual é a percepção dos consumidores que impulsiona esse sucesso? Globalmente, temos 3 tópicos ali. Né? 68% dos respondentes, eles falam, olha, as marcas próprias são boas alternativas frente a marcas tradicionais. Né? Então, 68% entende que, olha, marca própria globalmente é
uma boa alternativa, ou seja, isso traz uma confiança, uma confiabilidade. O consumidor confia em comprar uma marca própria hoje, né? 69% fala, olha, marca própria é uma boa opção de custo-benefício, ou seja, acessibilidade, né? Então, eu tenho ali que ter a marca própria de forma acessível, com um bom custo-benefício dentro da loja, né? E 69% dos consumidores que consomem a marca própria respondem que, olha, eu estou aqui por causa da acessibilidade. E 60% dos consumidores falam de compraria produtos de marca própria se houvesse mais variedade, né? Ou seja, disponibilidade. Precisamos ter a disponibilidade da marca própria dentro da loja, em diversas categorias, né? Então, são 3 indicadores globalmente que impulsionam o avanço, o desempenho, o desenvolvimento da marca própria. Isso é muito legal. E aí, quando a gente olha para o Brasil, os 3 indicadores têm um índice maior do que global, né? Quando eu falo da confiabilidade, 69%. Quando eu falo da acessibilidade, 72%. Quando eu falo da disponibilidade, 66%. Então, são fatores que a gente precisa olhar e pensar como que eu atendo o consumidor dessa forma, de que eu passe a confiança, tenha a acessibilidade e tenha a disponibilidade, né? Quando a gente abre esses critérios em mais detalhe, né, quando eu me aprofundo nesses critérios, nós vemos vários atributos de compra, né? E aí o critério de decisão do consumidor, quando a gente olha os 3 primeiros, né, que estão ali com a estrelinha, eu vejo acessível ou com bom benefício. Olha, eu estou aqui consumindo marca própria porque ele é acessível e traz um bom benefício, tem um bom custo-benefício. 91%. Sempre disponível em loja. E qualidade superior. Então, a gente está falando de que, olha, eu tenho custo-benefício, acessibilidade, eu tenho a disponibilidade e eu tenho a confiança, né? Vejam como esses 3 tópicos são importantes. Está acima de 85% os 3 pontos. E é interessante que são atributos funcionais, né, que mostram acessibilidade, qualidade, e a gente vai vendo que vários atributos funcionais são os primeiros da lista. Mas já aparece ali um atributo de ressonância, né? O que é o atributo de ressonância? Olha, são benefícios sociais e ambientais. 80% dos consumidores respondem, olha, eu entendo que a marca própria traz benefício social e ambiental. Mais um ponto importante, cada vez mais esse tema está em voga, né? E a gente precisa pensar no momento de desenvolver um produto, no momento de deixar disponível um produto em loja, nos benefícios sociais e ambientais. Ok? Muito importante. Olhamos para o mundo, vimos que, olha, temos aí um patamar de quase 30% de participação de marca própria, né? Participação de mercado em valor da marca própria no mundo. Mas como é que está o cenário de consumo no Brasil? Vamos olhar primeiro para a nossa macroeconomia, né? Olhando aí para a nossa economia, nós temos um cenário que é a inflação está reduzindo, estamos no patamar aí de 5,13% no último mês, uma taxa de juros alta ainda, com 15%, porém estável nos últimos meses, deixa o crédito alto, né? Um crédito caro, na verdade, né? Um câmbio que o dólar vem caindo, bateu aí, fechou em 5,37 no último mês. Quando a gente olha para os últimos 3 meses, uma variação negativa com relação ao ano anterior, porém, são contextos que mudam as perspectivas para 2025 e também para 2026, né? E traz um cenário econômico com vários desafios, né? Muitos desafios, um cenário mais desafiador, né? E, principalmente, quando a gente olha aqui no Brasil, o grande desafio é que o preço dos alimentos aumentaram acima da renda, né? Tiveram um crescimento maior do que a renda. Então, o bolso ficou mais curto, a gente precisa ser mais assertivo para fazer as compras, o consumidor precisa ser mais assertivo, ele precisa de estratégias para manter o seu carrinho cheio. O grande desafio hoje do consumidor é como que eu vou no supermercado, como que eu vou na farmácia, como que eu faço minhas compras em diferentes canais. A gente hoje tem um estudo que o consumidor vai em mais de 7 canais hoje, né? Como que eu vou nos meus canais e faço o meu carrinho voltar cheio, atendendo às necessidades da minha família, né? E aí nós temos que pensar nas estratégias. E as estratégias, nós elencamos as 5 principais estratégias desse desafio, desse cenário econômico, né? Primeiro,
comprar qualquer marca em promoção. Vejam que das cinco estratégias, as 4 primeiras, elas, no Brasil, têm um over-index em relação ao mundo, são as que estão com a estrelinha amarela, né? O indicador aqui ele é maior do que quando a gente olha para o mundo. E promoção é o primeiro. Olha, eu compro qualquer marca se eu tiver uma promoção, entender que, lógico, que o custo-benefício é bom, né? Mas promoção tem que ser muito assertiva. A promoção hoje não basta apenas você fazer uma promoção. Você tem que ter a assertividade, entender o benefício que você vai entregar para o consumidor. Mas ele é um tópico importantíssimo. Trocar para a marca de menor preço, né? Então, temos aí 39% que hoje troca de marca para uma marca de menor preço. Deixar de comprar certos produtos e focar no essencial. No momento de deixar o carrinho cheio, muitos consumidores hoje estão deixando o supérfluo ou alguns produtos que não são tão essenciais de lado para comprar o essencial. E substituir categoria por outra marca mais barata. Vimos muito isso no canal alimentar nos últimos 2 anos, né? Troca do leite condensado por mistura láctea, entre outros, né? Muitos exemplos disso, que o consumidor está fazendo a troca para poder manter o consumo. E monitorar o custo total da minha cesta. Nós temos um estudo na Nielsen que 7 em cada 10 consumidores, né, hoje vão com uma listinha de compra para o supermercado e seguem a listinha de compra, né? Por quê? Porque senão ele estoura o orçamento, né? Então tem que manter ali o custo, né? Monitorar o custo total da cesta que ele está comprando. Então são fatores que muitos deles focam na questão do custo-benefício. E como é que está o panorama da marca própria no Brasil, né? A marca própria no Brasil, ela cresce 9,2%. Quando a gente olha ano versus ano, 9,2%. Né? Acima da média global, né? Nós vimos isso lá nos slides anteriores. E muito focado em autosserviço e farma, né? Daqui a pouco vai falar um pouco mais de farma no detalhe, mas ambos concentram hoje a marca própria no Brasil, né? E também a região leste, né? Quando a gente fala interior do Rio, Minas, Espírito Santo, hoje possui uma alta relevância. Sabemos que o estado de São Paulo é o mais relevante, com 39,9%, mas o resto do Sudeste também impacta bastante hoje na relevância da marca própria. Bom, quando a gente olha para os canais, autosserviço ainda é o maior canal representativo para a marca própria. E nesse canal autosserviço, quando a gente olha para as 10 categorias, né, temos aí cortes bovinos, né, como principal categoria, depois leite, depois salgadinhos, e assim vai. Eu tenho algumas categorias aí que representam o desempenho da marca própria, né? Mas eu acho que um ponto importante aqui são os destaques de crescimento, né? Vejam que a bebida vegetal, né, ela cresceu 600%. Olha que é um apelo para uma sustentabilidade, para uma questão mais vegetal ali, né, mais natural, né, 600% o crescimento da marca própria nessa categoria. Corte suíno, 445, absorvente com crescimento de 162. Então são outras categorias. Volto na questão da disponibilidade. A importância de ter a disponibilidade da marca própria em diversas categorias. Porque o consumidor está disposto. Lembra da intenção de compra de 53%? Ele está disposto a comprar, mas tem que ter o produto. O produto tem que estar na gôndola, né? Se não estiver na gôndola, não vai rolar. E eu fecho aqui, né, essa conclusão desses slides, entendendo por que investir. Se eu tivesse que hoje elencar 4 tópicos, por que eu vou investir em marca própria no Brasil? Por que eu vou fazer marca própria no meu varejo? Por que eu vou terceirizar e vou fazer uma marca própria? Né? Temos aqui 4 pontos. Primeiro, frente ao potencial da marca própria global, né, nós temos uma oportunidade enorme de desenvolver aqui no Brasil. O Brasil ainda não tem 1% de participação em marca própria. Né? Está com um crescimento muito alto, 9,2% de crescimento, né, que eu mostrei, porém, ainda existe um mundo para desenvolver aqui no Brasil. Né? Então, isso é importantíssimo. Segundo ponto, sortimento. Né? O consumidor brasileiro já tem uma percepção
que não é apenas mais uma marca, apenas mais um produto, mas sim uma opção para custo-benefício, uma opção de desenvolvimento. Ele tem a confiança hoje na marca própria. Então, a importância de ter o sortimento, a disponibilidade, né? A marca própria é mais do que uma opção também, ela é uma possibilidade de acesso, né, a algumas categorias, né? Tem gente que não consegue acessar algumas categorias, tem alguns consumidores que não têm o poder aquisitivo está mais curto, né, em alguns momentos, e ele conseguiria acessar via marca própria. Então, a possibilidade de acesso, né, que é a acessibilidade que eu falei anteriormente. E, por fim, por serem exclusivas, a marca própria ela traz uma questão de lealdade. Quando um varejo coloca a marca dele e fala, olha, eu tenho aqui um produto da minha marca que eu estou validando, eu estou endossando o valor dessa marca, né? Vale a pena comprar esse produto pelo custo-benefício que ele entrega, o consumidor se sente mais apropriado a comprar aquela marca. Então, esse é um ponto muito importante, né? A lealdade, a confiança. Então, a gente está falando de confiança, disponibilidade e acessibilidade o tempo todo em vários indicadores. Ok? Bom, e para fechar esse contexto, o que nós trazemos como Nielsen IQ? Né? Nós podemos ajudá-los, tanto o varejo quanto as indústrias, né, a entender qual produto desenvolver, qual categoria que eu devo entrar na minha loja nesse momento com a marca própria, como que eu posso entender o mercado, como eu trago indicadores. Então, a gente vai desde lá da apresentação das tendências, entendendo como é que está o seu mercado na sua região, tanto do varejo quanto da indústria. Trabalhamos a ideia com vocês, a gente trabalha a proposta de valor, qual produto, qual embalagem, essa embalagem precisa ter que cor, como que eu posso disponibilizar lá na loja, como que eu posso falar dessa embalagem, até depois implementar, trabalhar a execução no PDV e monitorar os resultados. Então, contem conosco na Nielsen para a gente trabalhar esse desenvolvimento de produtos, tanto na disponibilidade, no sortimento, para que vocês possam crescer ainda mais com marca própria. Ok? Muito obrigado, agradeço a todos. Joia, muito obrigada, viu, Pietro? Então, aqui, a gente, no canal alimentar, né, a gente já viu 3, né, oportunidades, né, a conclusão aqui da parte de confiança, acessibilidade e lealdade com marca própria, né? Disponibilidade com sortimento. E agora a gente vai, com a Giovana, vamos falar do canal Farma. Obrigada. Muito bom dia a todos. Sou Giovana Leonato, diretora associada de relacionamento com parceiros estratégicos na IQVIA. A IQVIA, então, uma área que tem toda a categoria, né, toda a saúde aqui. A gente faz tudo do canal farmácia, hospitalar, distribuição no mercado brasileiro também, global. Né? Então, hoje eu trouxe uma visão para vocês de como essas marcas próprias vêm crescendo também dentro do mercado farmacêutico brasileiro. Tá? Antes de começar nessa pauta da marca própria, a gente pode ver que o mercado farmacêutico brasileiro é um dos mais resilientes no varejo brasileiro. Né? Se a gente olha os outros canais também de varejo, de serviço aqui no Brasil, o Farma é o que continua crescendo aqui acima de 2 dígitos, né, 12,7% nos últimos 12 meses. O canal Pet é um canal estratégico também que cresce bastante. Quando a gente vai para a Eletro, é um canal que sofre mais pelas taxas de juros aqui elevadas, né, um canal que mais depende aí do crédito, do financiamento, mas o canal Farma é um canal que se mantém aí crescendo acima de 2 dígitos nos últimos 5 anos. Então, o que mudou nesse canal Farma nos últimos 5 anos? Se a gente comparar de 21 a 25, a gente ainda pega um período de pandemia, né, no começo ali em 21, mas hoje já superado. Então, o que a gente pode notar? Que nos últimos 5 anos, em número de fabricantes, a gente até diminuiu o número de fabricantes no canal farmácia, né, no farmacêutico brasileiro aqui, no varejo farmacêutico. Em grupo de distribuidores, aumentou suavemente. Né? A gente mantém ali, teoricamente, o mesmo número de distribuidores atuando aqui no canal farmacêutico brasileiro. Lojas, a gente teve um aumento de 11%, mais de 10% das lojas, mas muito no momento pandemia. No momento pandemia, a gente viu muita loja independente abrindo, muito empresário apostando nesse setor, porque a farmácia era um dos únicos pontos de serviço que podiam ficar abertos, né, na pandemia.
Se a gente pega de 3 anos para cá, essa taxa não chega a 2%. O número de abertura de lojas, e a gente tem também muito fechamento de loja acontecendo dentro do varejo farmacêutico brasileiro. Quando a gente vê o número de marcas, né, aí sim, cresceram 12% as marcas aqui dentro do varejo. Né? E quando a gente vê em termos de marcas, se a gente olhar a CH, Consumer Health, né, o não medicamento, é a que mais teve crescimento em número de marcas. E quando a gente pensa marca própria, onde eu posso ter marca própria? Tudo que não é medicamento prescrito. Né? Então, se a gente olha a MIP, teve até uma retração no número de marcas, mas CH cresceu 16% o número de marcas. Em número de SKUs, cresceram 3% os SKUs. Nós temos 193 mil SKUs sendo comercializados no varejo farmacêutico brasileiro, na auditoria aqui da IQVIA, né, nos nossos dados. E categorias, a gente teve também um crescimento de 8%. Então, a gente chama as categorias de áreas da farmácia, na IQVIA, a gente tem 90 categorias hoje no varejo. Então, quando a gente olha de importância, quem faz o Pareto dos 80-20, se nós falarmos de fabricantes, não mudou. Né? Então, a gente tem praticamente os mesmos 80 fabricantes. Em termos de marcas, também uma quase similaridade aí do número de marcas. Mas o que mudou? As farmácias, que a gente vê ampliando ali o mercado de CH dentro do varejo farmacêutico, as farmácias elas vêm ampliando o salão, muito puxada pelo associativismo, né, que vem crescendo também dentro do mercado. Então, começando a trabalhar com categorias de não medicamento que não trabalhava com tanta força. As farmácias, que eram um ponto mais de dispensação de medicamento, quem trabalhava muito com medicamento e entrou numa onda mais genérico, começa a entender que o consumidor quer diversidade, quer disponibilidade, né, que ele quer variedade também dentro da farmácia. São 94 mil farmácias no Brasil, gente. É muito ponto, né, de comércio. Então, o salão vem ampliando essa diferenciação. O consumidor também vê a farmácia como um ponto de bem-estar. E também a gente tem o crescimento das marcas próprias, que eu vou entrar mais à frente, nessa mudança do mercado farmacêutico brasileiro. Em termos de marcas, então vamos aqui descer um pouquinho o funil. Se a gente olha em 2021, nós tínhamos lá campeões dos medicamentos comercializados naquele momento, tínhamos algumas marcas tradicionais, como Pampers, Huggies, Dorflex, né, marcas tradicionais. 5 anos depois, a gente vê se mantendo dentro desse ranking próprio Rexona, Pampers, Dorflex, e quem aparece aqui? Needs. Needs, então marca própria, né, aparecendo já dentro dos top 10 marcas mais comercializadas dentro do varejo farmacêutico brasileiro. Não só Needs, mas quando a gente pergunta para o consumidor, quando eu falo em marca própria no mercado farmacêutico, o que vem à sua cabeça? Mais forte vem Needs, depois vem Panvel, Ultrafarma, Pague Menos, né, as que mais se destacam. Mas, se a gente olhar as outras letras aqui que aparecem com menos força, não é tão claro também para o consumidor o que é a marca própria. Né, tem ali as que mais são lembradas, mas tem também uma confusão ainda do que ele enxerga como marca própria. E quando a gente olha aqui os dados, então, do mercado de marca própria, ao longo dos últimos 5 anos, as marcas próprias cresceram 12% dentro do varejo farmacêutico brasileiro, sendo que elas já representam quase 5% do que a gente tem do mercado que pode ter marca própria. Então, aqui eu estou excluindo prescrição médica, tá? Produtos de prescrição, pegando só MIP e consumo. As marcas próprias já representam quase 5%. Sendo que aqui a gente traz, né, um ranking aí das as marcas que mais estão tendo um crescimento expressivo nesses últimos anos. Então, a gente vê Raia Drogasil, né, com 16%, Pague Menos 19%, Acifarma 11% e assim por diante. Então, são crescimentos bastante expressivos com suas marcas próprias nesse mercado, que vocês podem ver a curva, crescendo 12% nos últimos 5 anos. Em termos de região, as marcas próprias crescem também no Brasil de uma forma acelerada em todas as regiões. Claro que o Sudeste é um mercado... E acabar a pilha.
Então, o Sudeste, lógico que é um mercado maior, mais consolidado, onde a gente já tem mais presença também das marcas próprias, né? Mas outras regiões, como a gente pode ver, Nordeste ganha importância, o Sul, o próprio Centro-Oeste. Então, todas as regiões também têm um crescimento expressivo de marcas próprias dentro desse mercado. Né? Se a gente olhar aqui, a própria região Nordeste crescendo 20,5%. Né? A região Norte crescendo 21%. Então, tem oportunidade ainda, o mercado está crescendo acelerado. Nesse último ano, nos últimos 5 anos, o crescimento era de 12%. De 2024 para 2025, um crescimento está em 16%, crescimento de marca própria no mercado. Olhando em termos de categorias agora, então, quando a gente abre aqui as áreas da farmácia, né, como eu pontuei, então, alimentos, bebidas, cuidados bebê infantil, MIP, OTC, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e o próprio cuidado ao paciente. Né? Então, o que está em cuidado ao paciente? Fralda adulta, os devices, né, que a gente tem medidores de pressão, toda a parte também de primeiros socorros. Então, quando a gente vê a principal categoria que tem marca própria hoje é justamente essa, cuidados ao paciente, né, representa 30% das marcas próprias aqui dentro do Farma, crescendo 24%. Seguidos de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, né, que é ali o verdinho aqui em cima, crescendo também 22%. MIP está crescendo numa taxa menor, mas é 23% das marcas próprias. E as outras também, você pega um próprio alimentos e bebida, que é uma categoria que está crescendo muito dentro da farmácia, dentro do varejo farmacêutico, tanto no físico quanto no online. Né? Também já forte o crescimento de marca própria. Assim como o Pietro colocou, eu reforço aqui que a gente pode ter marca própria em diversas categorias. Eu posso ter a minha marca própria e devo ter a minha marca própria em diversos segmentos. O consumidor está querendo, dentro da farmácia, comprar tudo em um único lugar. Ele quer cada vez mais conveniência. Eu entrei outro dia numa farmácia para comprar um chiclete. Entrei, fui no checkout, peguei um chiclete e saí. Né? Então, cada vez mais, o consumidor busca conveniência, bem-estar, ser bem atendido e com sortimento ali também vasto. E isso a marca própria pode trazer. Todas essas categorias já estão dentro da Farma também. Né? E quando a gente vê as maiores categorias de marca própria por ranking e também as taxas de crescimento, vitaminas, minerais, suplementos é a categoria que tem mais volume de marca própria, crescendo 10%. Primeiros socorros, 28,5%. Cuidados com incontinência. Gente, a população está envelhecendo. Fralda adulta entrou no programa Farmácia Popular com 100% da gratuidade. E aqui é uma das categorias que mais vem crescendo com marca própria. Então, a oportunidade desse público sênior, população envelhecendo, né, uma categoria também de oportunidade. A principal alavanca que faz o crescimento da marca própria são os lançamentos. Então, se a gente olhar o que movimenta aqueles 15,5% de marca própria, lançamentos têm o maior peso dentro desse crescimento dela. E quando a gente, né, analisa lançamentos em marcas convencionais, tradicionais, e lançamentos em marcas próprias, né, a gente viu nos dados, mas também a gente faz aqui pesquisa, né, então, no lançamento numa marca tradicional convencional, lançamento pesa 3,2% na receita. Já na marca própria, um lançamento pesa 6,2% dentro da receita da marca própria. Então, justamente o que eu mostrei, qual que é a importância de lançamentos para movimentar a marca própria cada vez mais. O consumidor quer novidade. E aí, quando a gente vê produtos de marca própria que o consumidor compra na farmácia, o primeiro que ele diz comprar é produtos para o corpo, curativos e gases, MIPs, né, produtos para o rosto, mas olha aqui a oportunidade, produto para cuidado infantil, perfume, maquiagem, absorvente feminino, não são ainda categorias que ele reconhece que ele compra marca própria na farmácia. Então, tem oportunidade. E justamente trazendo mais um pouco de, né, pesquisa com consumidor, shopper, paciente, quando a gente fala de compra, tudo que você compra de marca própria em qualquer lugar,
Primeiro, alimento. Segundo, higiene pessoal. Terceiro, produtos de maquiagem e perfume. Mas quando ele fala lá o que efetivamente você compra lá de marca própria na farmácia, veja que a própria maquiagem e o perfume estão lá embaixo. Ele não compra a marca própria desses produtos na farmácia. Né? Já produtos para o corpo, como eu mostrei acima, ele compra, se 47% compra a marca própria desses produtos na farmácia. Então, tem a oportunidade de explorar outras categorias de marca própria dentro do farma. E aí, fazendo um paralelo aqui para esse mercado sênior, como eu pontuei acima, hoje, se a gente fizermos uma cesta aqui de tudo que é produto dentro da cesta do mercado sênior, a gente trouxe um recorte de tudo que se fatura hoje dentro do, né, se comercializa dentro do varejo farma. Não chega a 1 bilhão, né, de reais. Mas se a gente potencializa isso com esse crescimento da população idosa no Brasil, e o envelhecimento da população, a gente chega num potencial de 55 bilhões de reais desse mercado nos próximos anos, com 22% de importância dentro do varejo farmacêutico. Então, aqui, gente, é só também uma janela de oportunidade para a gente ver nesse mercado sênior também que marca própria pode entrar e trazer também grande crescimento. Para a gente fechar, então, o que a gente vê aqui, né, que esses produtos trouxe o sênior, mas o recorte final não fala só deles aqui. Né? Então, a gente vê que, no total, soluções inovadoras, comunicação consistente e a proximidade com os fornecedores são os 3 pilares chaves para a gente ter a marca própria, para a nossa empresa ter a marca própria e para vocês também verem que essa tríplice, né, em constante ligamento uma com a outra, a gente consegue oferecer inovação, criar familiaridade com o consumidor, fidelização, né, desse consumidor através de uma marca conhecida, uma alternativa de preço, mas com qualidade, com entrega. O consumidor não aceita trocar uma marca que ele já usa por uma marca própria só por um preço. Ele quer também um produto de qualidade. Né? E também proximidade aí com os fornecedores é muito importante. Então, que a gente fecha aqui, a farmácia é sinônimo de bem-estar. Né? O driver de marca própria, lançamento. Ficou muito claro isso aqui também. Né? E o universo sênior é uma oportunidade. E a IQVIA pode também fornecer a vocês toda essa visão de mercados, tá? Então, informar também sua marca própria, que a gente vê cada vez mais marcas dentro do mercado. Uma oportunidade de mostrar realmente a sua marca também crescendo, ter mais lojas aí querendo comercializar, mais parceiros querendo fabricar. Então, também traz essa visibilidade. Podemos dar mais visão desse mercado aí para vocês interessados. Estarei aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Giovana? Riquíssimo aqui, né? As informações, os indicadores, então, canal alimentar, canal farma. E agora vamos aqui ser disruptivo, né? Com o Júnior vai falar, então, sobre o canal digital. Muito bom, bom dia. É estranho, Júnior, né? Para quem já me conhece há mais tempo. Mas, enfim, eu queria primeiro agradecer a Neide, que abriu esse espaço para a gente aqui. É muito importante para nós, como startups, termos espaços como esse, em que a gente possa mostrar o trabalho que a gente faz. A Fátima também, que tem apoiado muito aí o trabalho da gente. E a Cris, que ajudou em todo esse processo de construção que a gente fez aqui. Também quero falar do Kleber, que está sentadinho ali. O Kleber é o founder da startup, então ele é o grande protagonista, eu só estou aqui apresentando e representando a empresa. A gente vai falar de algumas coisas bem complexas aqui, mas antes eu vou apresentar quem nós somos, porque pouca gente deve nos conhecer. Nós somos uma plataforma de monitoramento web, e nós nos denominamos a maior plataforma de monitoramento web, eu vou contar por quê já já. Mas antes disso eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui, pode ser você ou alguém na sua casa, fez compra online no último mês? Bastante gente, né? Na última semana. Na última semana. Também. Ontem, alguém fez compra online ontem? Não, ontem não. Então nós temos uma realidade que está presente aqui no evento. Como é que funciona a tecnologia da nossa empresa? O que a gente faz de fato?
Nós monitoramos todas as plataformas online. Todos os dias nós monitoramos as plataformas online e buscamos todos os dados que estão online. Depois nós fazemos um trabalho grande, de organização e matching dos dados. Nós começamos com olhar primeiro para o cliente. Então nós não construímos uma estrutura mercadológica. A gente entrega na estrutura do cliente, sem gerar ruptura na forma como ele enxerga o produto, como ele enxerga as categorias. E depois nós entregamos isso para o cliente aqui no Output, dentro do BI, dentro de um Analytics diferente que ele tenha, dentro do próprio ERP, ferramentas de pricing, e aí o cliente consegue usar isso. Então guardem que a gente não tem uma estrutura mercadológica ainda, que essa informação é importante. O universo que a gente monitora hoje já são mais de 320 cidades, 1.500 apps e plataformas, todos os dias. Mais de 7 milhões de registros de preço todos os dias. E nós temos um histórico anual de mais de 1,5 bilhão de dados. É bastante informação aqui. Todos os estados do Brasil já são monitorados. E nós temos clientes já fora do Brasil, já de língua espanhola. Aqui como é que a gente atua? Primeiro com a pesquisa. A gente entrega os dados de pesquisa para o cliente. E ele pode usar isso da forma que ele usa lá no dia a dia, para definição de preço e para a estratégia promocional, porque a gente diferencia ali o que é preço regular, o que é preço promocional. Nós temos os painéis de monitoramento, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Inclusive, o trabalho que a gente está fazendo com a BEMAPRO faz parte dos painéis de monitoramento. E nós temos um trabalho de consultoria para o cliente que precisa aprender a usar o dado. E não é só ter o dado. Tem muita empresa que tem muito dado, mas na hora de usar, não entende ali como é que vai fazer. A gente ajuda na leitura e no uso dessa informação. Aqui são as plataformas monitoradas, então são mais de 50 plataformas diferentes hoje. Eu falei 1.500 é o total de plataformas e mais de 50 diferentes, porque uma mesma plataforma pode abrigar diversos sites diferentes. E aqui são mais de 100 clientes que já recebem os nossos dados todos os dias. Aqui tem mais cliente de varejo, que é como a gente começou, e agora isso está abrindo para a indústria. A gente também tem produtos que estão sendo construídos diretamente para a indústria. E aí o Brasil que consome, ele está mudando. Eu perguntei aqui no começo, quem fez compra online? Agora é diferente. Quem vende online aqui? Tem bastante, mas é menos, né? Bem menos do que quem está comprando. E aí, se a gente pensar nisso, que o cliente está mais online, vender online é um grande desafio. E a gente precisa olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Dados do e-commerce Brasil, aqui é o recorte de alimentos e bebidas, 60% dos brasileiros já adquirem produtos online hoje. Em diferentes plataformas, mas aqui o recorte olhando para alimentos. E um dado recente aqui da Neogrid, 75% das pessoas entrevistadas, no estudo que foi publicado esse ano, usam apps ou para compra ou para pesquisa de preço. Então, a informação que está online, ela é decisiva para a decisão de compra. Isso é muito importante. O próprio estudo da Neogrid demonstra que 31% das pessoas frequentemente usam o mesmo app. Se a experiência completa foi positiva, a tendência é voltar naquele app. E a gente tem, né? Um app de preferência. Sempre que precisa de alguma coisa, a gente lembra de algum app específico. E a previsão do mercado é crescer 3 vezes até o final de 2027, no mercado online. 25 está dentro desse número. Tá? Porque esse número é de 24. Então, quando a gente pensa nisso, o consumidor ele não tem mais uma fronteira entre o físico e o digital. Eu estava até contando uma experiência para a Cris. Eu fui numa loja comprar um tênis e eu não queria carregar a sacola. E aí o vendedor falou, não, compra no digital que a gente entrega na sua casa. E aí comprei no digital e em 2 dias estava na minha casa. E a gente, quando vai comprar, ontem a gente estava discutindo isso aqui, a gente nem olha muito o preço. Se chega amanhã, eu pago R$5 a mais. Não é isso? A gente quer a entrega
cada vez mais rápida. Então, a gente ficou mais exigente e mais fluido nessa experiência. E o que a gente vai fazer com a Bemapro? Isso é muito importante. Um pouquinho menos, 2024. Muito bom, vamos lá. O que a gente está criando aqui com a Bemapro? O que a gente está chamando de INMP, Índice Nacional de Marcas Próprias. O que isso quer dizer? Primeiro, que não é só nesse evento. Ele começa a partir de agora, porque nós estamos construindo o índice, e ele será publicado mensalmente. Então, a gente começa a ter um índice mensal, e ele começa inicialmente com 4 grandes indicadores. Então, a gente vai divulgar quantos itens de marca própria nos e-commerces do varejo, isso é muito importante. A variação de preço da marca própria versus o mercado, as outras marcas. Então, quem está variando mais preço nas cestas. O índice de preço por cesta, esse aqui é o mais complexo. Vocês lembram que eu comentei que a gente não tem estrutura mercadológica. Como é que compara índice de preço? Tem que ser lá no menor nível da estrutura. Eu trouxe 2 recortes aqui para a gente olhar. Então, o trabalho que nós temos agora é construir a estrutura mercadológica completa para mais de 1,5 milhão de produtos. Que é o que a gente tem na nossa base. E, por fim, a disponibilidade geral online, que é o mesmo que o Ruptura Digital, olhando de uma forma invertida. Eu vou falar também sobre esse indicador. A quantidade de itens de marca própria nos e-commerces. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos itens que a gente monitora aqui. Bem que eu tenho aqui na frente, né? O que vocês estão vendo aqui são itens médios diários que a gente consegue monitorar. Qual foi o recorte que a gente fez para o varejo? Os 30 primeiros varejos. Porque como eu tenho muito dado, a gente decidiu escolher dentre os 30 quais eu já monitoro de alguma forma. E o Pharma, tudo que eu monitoro, eu trouxe para cá. Então, olhem a quantidade de itens que a gente consegue capturar todos os dias. Aqui, o que a gente fez? A gente identificou a marca própria dos varejos e trouxe para cá quantos itens estão online. É quantos itens de marca própria o varejo tem? Não. Quantos itens estão online disponíveis para venda? É esse número que a gente está vendo aqui. Então, se a gente olhar para o número, Carrefour é o que tem mais itens, em média. Depois vem Pão de Açúcar. Trouxe a Angelone, trouxe o Avenida. Por que eu trouxe a Avenida? A Plurix tem uma série de empresas que compõem o grupo. A gente escolheu uma para trazer para cá, tá? É só isso. A gente mapeou também o Zafra e o Giasse. Esses são os varejos que a gente já mapeou as marcas próprias no último mês aqui, depois da conversa com a Bemapro, mas nós estamos mapeando 100% do mercado. Tanto do varejo quanto de farma. Então, os 2 mercados estão no processo de mapeamento. Já são 5.587 produtos disponíveis para venda. Varejo alimentar, exatamente. Quando a gente olha o percentual de participação, o que a gente percebe aqui? Carrefour, Pão de Açúcar e Angelone, obviamente, com uma estratégia mais focada aqui em marca exclusiva. O Angelone muito focado em não alimentar, tem uma marca muito forte de não alimentos, e o GPA e o Carrefour com outras categorias. Variação de preço de marca própria. Esse aqui é um também que a gente precisa descer o nível da estrutura mercadológica. O que a gente fez? A gente desceu um nível para trazer para cá e depois a gente vai descer isso mais níveis para vocês. O que a gente percebe no nível que a gente desceu?
No último ano, desculpa, do início do ano até agora, a gente tem limpeza, marca própria, com uma variação de preço mais alta do que as outras marcas. Perfumaria e mercearia com uma variação menor. E a líquida bem em linha. Tá? Isso aqui é como a gente chamou, mas como eu comentei, para os clientes que a gente usa a estrutura do próprio cliente. Então ele consegue enxergar isso na estrutura dele. Aqui o índice de preço por cesta. O que é muito importante no índice de preço por cesta? Gente, eu vou tomar uma água, eu estou com a garganta. O que é muito importante no índice de preço por cesta? Esse aqui é onde eu mais tenho que descer na estrutura mercadológica. Porque senão eu comparo itens que são muito diferentes. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Vamos olhar essa cesta de detergente líquido. Aqui eu tenho todas as variações de detergente líquido. Então, limão, neutro, coco, estão todos aqui. O que a gente fez? A gente pegou marcas que estavam o ano inteiro disponíveis no e-commerce. Então, não trouxe todas as marcas. E para ficar visível o gráfico, eu selecionei aqui algumas marcas com preço mais alto e outras marcas com preço um pouco mais baixo. E sinalizei 2 marcas próprias do varejo alimentar. Então, eu tenho aqui Qualitar e tenho aqui Carrefour. Se a gente observar, o comportamento de preço delas, elas não mudaram muito o price point ao longo do ano. Elas ficaram no price point muito parecido. E a marca líder é essa que está aqui em cima. O que é muito importante aqui? Para a marca própria, a gente não discute se ela é mais barata. A gente discute qual que é o posicionamento de preço dela. Então a discussão aqui não é quem é mais barato, é se a marca está de fato desempenhando para aquele varejo o papel de preço definido. Então é assim que a gente olha esse gráfico, aí é interessante cada uma das marcas se enxergarem no gráfico. Porque às vezes a gente fica olhando quem que é mais barato, quem que é mais caro, e a discussão de marca própria nunca foi só preço. A gente tem uma discussão de estratégia que é muito mais rica e que a gente precisa preservar. E como é que a gente vai indicar agora com a ABMAPRO? Todo mês a gente vai soltar esse gráfico. Nesse gráfico vocês vão ver que tem bem mais marcas. Porque aqui era para ficar visível. Então, todas as marcas que a gente monitorar, a gente solta. Então, vocês vão conseguir ver qual que é o percentual de preço da marca própria versus a média de mercado. E as outras marcas também, não só a marca própria. Então, isso é um tipo de monitoramento que pode ajudar muito a entender melhor se a estratégia de marca própria está funcionando. E nas oscilações das demais categorias, dos demais produtos, como é que a sua marca própria está sendo trabalhada. Então, esse é o segundo indicador. E esse é o mais difícil da gente gerar por causa do nível da estrutura. Eu consigo chegar no endereço. Então, isso aqui, depois, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, a gente consegue chegar no CEP. Brasil inteiro. Então, dá para chegar numa granularidade bem interessante. E esse comparativo a gente procurou fazer com lojas muito próximas, para a gente ter um parâmetro muito parecido. Aqui é leite. Então, percebo, lá era detergente, aqui é leite. O leite é bem interessante. Olha o que acontece com o leite. Essa marca aqui, ó, que é Paulista, nos últimos meses ela caiu o preço. Ó. E aí aconteceu uma queda de preço com essa marca. Aqui Qualitar caiu e depois voltou, e Carrefour caiu o preço também. Então a gente consegue até entender se eu estou acompanhando a marca líder na minha referência de preço. A marca líder baixou. E as outras marcas próprias? Baixaram ou não baixaram? O que eu faço com a minha marca própria? Eu estou contando de discussões que eu já tive quando eu cuidava de pricing. A marca líder subiu o preço. Vou subir. E as outras marcas próprias? O que elas estão fazendo de fato? É hora da gente subir preço ou não é hora da gente subir preço?
Então, esse índice vai ser talvez o mais demorado, porque eu tenho que chegar no nível da estrutura de 5 a 6 níveis, para vocês terem ideia, para a gente realmente conseguir soltar o índice. Mas depois que ele tiver construído, aí vai ser muito legal, que a gente vai conseguir enxergar isso num detalhe bem micro. Disponibilidade, que é o que a gente chama de ruptura digital. Esse é um conceito importante. A gente fez muitos tratamentos para mostrar esse número aqui, ele é um número crítico também. O que é a indisponibilidade? É quando você entra no site, você encontra o produto e você não consegue comprar. Tem pesquisas que dizem que isso é mais frustrante do que não encontrar o produto. Então, você vai lá, encontra e não consegue fechar a compra. E aí nós estamos medindo isso. O que eu fiz aqui? Aqui eu trouxe varejistas que eu já meço a disponibilidade. A gente vai ampliar isso para todos, mas aqueles que eu já estou medindo. Então, se a gente observar, os varejos maiores, que são os que mais têm portfólio, também têm uma disponibilidade bastante alta. E se a gente olhar isso para outros varejos, a gente vê alguns exemplos bem interessantes. Isso é geral, e aqui é só da marca própria. Então, o que a gente percebe? A indisponibilidade de marca própria ela é maior do que a indisponibilidade geral. Esse é um problema importante. E quando a gente abre essa cesta, a gente percebe que tem grupos de produto com uma disponibilidade muito maior do que as outras marcas. Só um parênteses que a gente fala aqui muito, que até apresentou o Pietro, né, a disponibilidade que tem que ter, né, a oportunidade. Ele quer comprar, quer mais sortimento, e a gente já analisava muito com o Nilson Ruptura, sendo um dos KPIs dos clientes sempre minimizar a ruptura para, né, quando o cliente for achar o produto que ele quer. E aqui é interessante, quando a gente lançou, está lançando aqui agora, da importância de a gente também estar olhando agora esse indicador, né? Ruptura digital. Porque a gente, quando a gente coloca o nosso papel também, quando dá aquela frustração que a gente quer comprar e parece aquele xizinho, né? Produto indisponível, e agora a gente vai começar a monitorar isso, né, Exatamente. Júnior? E aí o interessante é que nós já mapeamos mais de 9 mil produtos de marca própria. Só que quando eu mostrei, vocês viram menos de 6 mil produtos, em função da indisponibilidade digital, que é enorme. E o que a gente fez aqui, só para tirar algumas dúvidas que possam surgir? Tem muita sujeira cadastral nos e-commerces. Muita. Então, eu peguei muito dado, e aí, com a tecnologia, o que a gente fez? Qual foi o último preço disponível daquele produto? Se eu tinha preço disponível daquele produto antes e depois, aquele período é em disponibilidade digital. Então, a gente já fez esse tratamento no número que vocês estão vendo aqui, senão ele seria bem maior. E aí a gente fez um recorte da Black Friday, e isso é muito interessante, porque a Black Friday desse ano nós vamos medir, e também vamos produzir um relatório para a BEMAPRO na Black Friday desse ano, para a gente falar como é que a marca própria se comporta na Black Friday. Só que vai ser um universo maior. O que a gente pegou aqui? Semana da Black Friday no ano passado, qual foi o total de produtos ofertados? Isso aqui é só produto em oferta. E quantas marcas próprias tinha em oferta? Então, a gente tem uma clareza aqui de que o Carrefour trabalhou com mais marca própria na Black Friday e o Angelone, que eu comentei também, com 22%. Quando a gente abre os departamentos, olha lá o Angelone, usando muito a marca de não alimentos que eles têm. E usou também aqui um pouco em limpeza, e o Carrefour já fez uma estratégia com vários departamentos e um pouco mais aqui em perecíveis. E quando a gente olha preço na Black Friday, o que aconteceu? O Angelone começou mais agressivo que as outras marcas já na segunda-feira, e a partir da quarta-feira ele foi bem mais agressivo no bazar. Então a gente entende que o Angelone teve uma estratégia clara de bazar na Black Friday do ano passado. Quando a gente olha para o Carrefour, ele começou mais agressivo nas outras marcas, veio muito próximo aqui, e no final de semana a marca própria foi um pouco mais agressiva. Então, dá para fazer estratégia de marca própria na Black, e esse ano a gente vai medir
o que vai acontecer e vai publicar para vocês logo no começo de novembro. E a informação, ela não explica só o que aconteceu. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem lá na empresa. A gente consegue, através da informação, descobrir produtos que estão disponíveis no físico e ausente no online. Tem site que amanhece o dia, todos os produtos fora do ar, por algum problema na plataforma. A gente consegue pegar isso todo dia, no mesmo horário a gente pega os sites que estão com problema fora do ar. Tem produtos que, do nada, a variação de preço fica absurda. Esses dias tinha uma Coca-Cola R$ 1.500. Rexona 997. A gente avisou, tá? Não é nosso cliente, mas a gente avisou a empresa que tinha uma Coca-Cola R$ 1.500 no site. O preço, diferente no online e no físico, ele derruba a experiência de compra, principalmente no varejo alimentar. A gente sabe que no canal Farma tem uma estratégia diferente para o online, mas no varejo alimentar a gente pensa no preço sendo igual para os dois canais. E a consistência na estratégia de preço. O que a gente quer enquanto estratégia para a nossa marca própria? Em cada uma das categorias. Qual que é o papel dela e como é que eu estou medindo a evolução dessa precificação ao longo do tempo? Então, esse consumidor que a gente comentou, que ele está mais conectado e está mais seletivo, ele está sendo impactado todos os dias pelo que a gente coloca no nosso online. E agora, a gente oficialmente, como parceiros da Bemapro, nós começamos a divulgar mensalmente os indicadores. Estamos à disposição de vocês que quiserem olhar um pouco mais para a marca própria, entender um pouco mais como é que ela está se comportando. Obviamente que a gente monitora todo o mercado, mas a gente tem um foco específico aqui para a marca própria que é muito interessante. Obrigado, gente. Obrigada, Júnior. Então, agora a gente vai finalizar aqui o painel. Eu queria agradecer imensamente vocês três com essa jornada. Eu fiquei efetivamente, espero que vocês também, muito orgulho também do nível de informação que a gente conseguiu aqui com as diversas empresas. Eu acompanho, né? E vendo que antigamente marca própria que eu comentava estava dentro de outras marcas. A gente não conseguia ter esses indicadores para justamente criar esse círculo virtuoso entre indústria, fabricante, varejo, para encantar o consumidor final e com indicadores, né, que a gente viu aqui ao longo de toda a jornada, da coerência, né, é onde a gente tem diferenciação, margem e fidelização com marca própria, com estratégias diferenciadas por categoria de produto. Então, é isso, né, que a gente acabou permeando. Super obrigado. Os indicadores aqui foram maravilhosos. E agora eu abro aqui para alguma questão, só porque a gente tem pouco tempo. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Você vai perguntar no café? Não, então ótimo, porque a gente estourou, né? O tempo começamos antes, então aqui estamos todos à disposição, tá? Às 3 vai subir na Bimapro os PDFs, né? Tá? Então, você vai convidar agora para o café. Sim, vou encerrar. Tá, joia. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado, Cristine Pereira, Pietro Basto, Giovana Leonato, Aderson Júnior. Eu vou pedir para vocês descerem por aqui para receberem um lindo presente da Bimapro. Agradecemos vocês pelo lindo material apresentado e assim também a Jumazine e a Plural pelo lindo presente. Uma salva de palmas para esses nossos apoiadores, claro. E convido vocês para um coffee break, onde o nosso retorno está marcado para 11h40 pontualmente. Aproveitem para interagir com o Pietro, com a Giovana, com a Dercy e também com a Cristine. A todos, então, retorno 11h40 pontualmente para não perdermos mais tempo. Bom dia a todos.